Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você neste momento. Que a graça do Espírito Santo envolva o seu coração e que a proteção amorosa de Nossa Senhora Aparecida alcance a sua vida, a sua casa e a sua família. Antes de começarmos este terço milagroso de Nossa Senhora Aparecida, eu quero convidar você a desacelerar por alguns instantes. Respire profundamente. Entregue suas preocupações, seus medos e suas ansiedades nas mãos de Deus. Permita que este momento seja um encontro verdadeiro com a fé, com a esperança e com a presença maternal daquela que o Brasil inteiro aprendeu a amar e venerar como sua padroeira. Talvez você tenha chegado até esta oração carregando um pedido especial. Talvez esteja enfrentando uma luta que parece impossível de vencer. Talvez exista uma enfermidade, uma dificuldade financeira, um problema familiar, uma causa na justiça, um relacionamento ferido ou até mesmo uma angústia escondida dentro do seu coração. Mas eu quero lhe dizer algo importante: para Deus nada é impossível. E quando recorremos à intercessão da Virgem Maria com confiança sincera, o céu se move em nosso favor segundo a vontade do Senhor. Nossa Senhora Aparecida não substitui Jesus. Ela nos conduz até Jesus. Ela é a mãe que aponta o caminho para o Filho. Ela é aquela que acolhe nossas lágrimas, apresenta nossas súplicas e intercede por nós diante do trono da graça. A história de Nossa Senhora Aparecida começou de forma simples, mas carregada de significado. Em outubro de 1717, 3 pescadores lançavam suas redes no rio Paraíba do Sul. Eles precisavam pescar para oferecer alimento às autoridades que visitariam a região. Depois de muitas tentativas sem resultado, retiraram das águas o corpo de uma pequena imagem de Nossa Senhora da Conceição. Em seguida encontraram a cabeça da imagem. Depois disso, as redes se encheram de peixes de maneira abundante. Aquele acontecimento marcou o início de uma das maiores manifestações de fé da história do Brasil. Desde então, milhões de pessoas testemunharam graças, bênçãos, curas, conversões e milagres atribuídos à poderosa intercessão de Nossa Senhora Aparecida. E nesta oração nós nos unimos a essa corrente de fé que atravessa gerações. Hoje não estamos apenas rezando palavras. Estamos apresentando nossa vida diante de Deus através das mãos da Mãe Aparecida. Estamos entregando nossos desafios, nossos sonhos e nossas necessidades. Estamos reconhecendo que sozinhos somos limitados, mas que com Deus todas as coisas são possíveis. Neste primeiro momento do terço milagroso, vamos recordar o primeiro dos milagres tradicionalmente atribuídos à devoção de Nossa Senhora Aparecida, o milagre das velas. Conta a tradição que alguns fiéis estavam reunidos em oração diante da imagem da Virgem quando 2 velas se apagaram repentinamente. Não havia vento. Ninguém havia tocado nelas. Tudo indicava que a escuridão tomaria conta daquele ambiente. Porém, para surpresa de todos, as velas voltaram a se acender sozinhas diante dos olhos dos presentes. Aquele sinal fortaleceu a fé das pessoas e foi interpretado como uma manifestação da presença e da proteção da Mãe de Deus. Esse milagre nos ensina uma verdade profunda. Quantas vezes sentimos que a luz da esperança está se apagando em nossa vida? Quantas vezes enfrentamos situações que parecem roubar nossa alegria, nossa confiança e nossa paz? Existem momentos em que acreditamos que tudo está perdido, que as portas se fecharam e que não há mais saída. Mas Deus é especialista em reacender luzes que pareciam apagadas. Deus é especialista em restaurar aquilo que parecia perdido. Assim como aquelas velas voltaram a brilhar, o Senhor também pode reacender a esperança dentro de você. Pode restaurar sua fé. Pode renovar suas forças. Pode iluminar o caminho que hoje parece escuro. Por isso eu convido você a fazer esta oração com o coração aberto. Nossa Senhora Aparecida, Mãe querida e padroeira do Brasil, assim como a luz das velas brilhou novamente diante dos fiéis, permita que a luz da esperança volte a iluminar a minha vida. Ilumina os meus pensamentos. Ilumina as minhas decisões. Ilumina o meu caminho. Afasta toda a escuridão espiritual, todo desânimo, toda tristeza e toda desesperança. Que a luz de Cristo brilhe em minha casa, em minha família e em cada área da minha vida.
Mãe Aparecida, se existem situações que parecem impossíveis aos meus olhos, apresenta cada uma delas a Jesus. Se existem portas fechadas, mostra-me que Deus ainda continua agindo. Se existem lágrimas escondidas, consola o meu coração. Se existem batalhas difíceis, fortalece a minha fé. Que eu jamais me esqueça de que a luz de Deus é maior do que qualquer escuridão deste mundo. E enquanto continuamos este terço milagroso, eu convido você a permanecer firme na oração. Acredite. O Senhor conhece o seu nome. Conhece a sua história. Conhece as suas necessidades. E neste momento, através da poderosa intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Ele deseja derramar bênçãos, proteção e paz sobre a sua vida. Continue rezando com fé, porque aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, continuemos este terço milagroso de Nossa Senhora Aparecida com o coração cheio de fé e confiança. Se você está rezando comigo até aqui, saiba que isso não é por acaso. Deus conhece cada detalhe da sua vida e conhece também os motivos que trouxeram você a este momento de oração. Talvez exista uma causa que parece impossível aos olhos humanos. Talvez você esteja esperando uma resposta que ainda não chegou. Talvez esteja enfrentando dificuldades que ninguém conhece. Mas a fé nos ensina que, mesmo quando não vemos, Deus continua trabalhando. Mesmo quando não entendemos os caminhos, o Senhor continua conduzindo cada passo da nossa caminhada. Agora vamos meditar sobre um dos milagres mais conhecidos ligados à devoção de Nossa Senhora Aparecida, o milagre das correntes quebradas. Conta a tradição que, por volta do século XIX, um homem escravizado chamado Zacarias estava sendo conduzido preso por correntes e argolas de ferro. Durante o trajeto, ao passar próximo à capela de Nossa Senhora Aparecida, ele pediu autorização para fazer uma oração diante da imagem da Virgem. Com o coração cheio de fé, ajoelhou-se e clamou pela intercessão da Mãe de Deus. Foi então que aconteceu algo extraordinário. As correntes que prendiam seus pés e suas mãos se romperam milagrosamente e caíram ao chão. Diante daquele acontecimento impressionante, Zacarias conquistou sua liberdade e passou a testemunhar a graça recebida através da poderosa intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Esse milagre continua falando aos nossos corações até os dias de hoje. Talvez você não esteja preso por correntes de ferro, mas quantas pessoas vivem aprisionadas por correntes invisíveis? Existem correntes de medo que impedem alguém de seguir em frente. Existem correntes de ansiedade que roubam a paz diariamente. Existem correntes de tristeza, mágoa, ressentimento e decepção. Existem correntes financeiras que parecem impossíveis de romper. Existem correntes espirituais que enfraquecem a fé e afastam a esperança. Existem pessoas aprisionadas por vícios, por pensamentos negativos, por sentimentos de culpa e por lembranças dolorosas do passado. Mas o Deus que libertou Zacarias continua sendo o mesmo. O Deus que realizou milagres ontem continua realizando milagres hoje. E por isso nós nos aproximamos com confiança da Mãe Aparecida, pedindo que ela apresente ao Senhor todas as correntes que precisam ser quebradas em nossa vida. Feche os seus olhos por alguns instantes, se possível, e apresente agora ao Senhor aquilo que mais tem pesado sobre o seu coração. Pense na situação que tem tirado o seu sono. Pense na luta que parece não ter fim. Pense na dificuldade que você gostaria de entregar completamente nas mãos de Deus. Não tenha medo de abrir seu coração diante do Senhor. Ele conhece suas lágrimas. Conhece suas preocupações. Conhece seus medos mais profundos. E também conhece os milagres que você necessita receber. Nossa Senhora Aparecida, Mãe querida e poderosa intercessora, nós colocamos agora diante dos teus pés todas as correntes que nos aprisionam. Quebra as correntes do medo. Quebra as correntes da ansiedade. Quebra as correntes da tristeza e do desânimo. Quebra as correntes da falta de perdão. Quebra as correntes das enfermidades físicas e emocionais. Quebra as correntes da escassez financeira. Quebra as correntes que impedem nossos projetos de avançarem. Quebra tudo aquilo que nos afasta da vontade de Deus e da paz que o Senhor deseja derramar sobre nós. Mãe Aparecida,
assim como apresentaste as necessidades dos noivos nas bodas de Caná e intercedeste junto a Jesus, apresenta também as nossas necessidades neste momento. Leva diante do teu Filho cada pedido de oração, cada lágrima silenciosa, cada preocupação escondida dentro do coração daqueles que rezam conosco agora. Intercede pelas famílias que enfrentam dificuldades. Intercede pelos doentes que aguardam uma cura. Intercede pelos desempregados que procuram uma oportunidade. Intercede pelos pais e mães preocupados com seus filhos. Intercede pelos idosos, pelos jovens, pelas crianças e por todos aqueles que necessitam de uma graça especial. Senhor Jesus, nós acreditamos que nenhuma corrente é forte demais para o teu poder. Nenhum problema é grande demais para a tua misericórdia. Nenhuma situação está fora do teu alcance. Por isso colocamos tudo diante de ti. Escolhemos confiar mesmo quando não compreendemos. Escolhemos acreditar mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Escolhemos permanecer firmes porque sabemos que tu és um Deus de milagres. E enquanto continuamos esta oração, que a esperança seja renovada dentro de cada coração. Que a fé cresça. Que a paz aumente. Que o desânimo dê lugar à confiança. Que o medo dê lugar à coragem. Que a dúvida dê lugar à certeza de que Deus continua cuidando de tudo. Permaneça conosco, Mãe Aparecida. Caminha ao nosso lado. Segura nossas mãos nas horas difíceis e ajuda-nos a permanecer firmes até alcançarmos as graças que tanto necessitamos. Porque sabemos que quem confia em Deus jamais caminha sozinho. E sabemos também que a poderosa intercessão de Nossa Senhora Aparecida continua alcançando milagres na vida daqueles que rezam com fé, humildade e perseverança. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, chegamos agora à parte final deste terço milagroso de Nossa Senhora Aparecida. Se você permaneceu em oração até este momento, eu quero lhe dizer algo muito importante: Deus viu cada palavra pronunciada com fé. Deus ouviu cada pedido apresentado em silêncio. Deus conhece cada intenção guardada no mais profundo do seu coração. Talvez você ainda não tenha visto a resposta que espera. Talvez os problemas continuem diante de você. Talvez algumas portas ainda permaneçam fechadas. Mas nunca se esqueça desta verdade: nenhuma oração feita com fé é perdida diante de Deus. Cada súplica é acolhida. Cada lágrima é recolhida. Cada clamor é ouvido pelo Senhor no tempo perfeito da sua vontade. Neste último momento de nossa oração, vamos meditar sobre 3 milagres que marcaram profundamente a devoção a Nossa Senhora Aparecida e que continuam inspirando milhões de pessoas até os dias de hoje. O primeiro deles é o milagre da ferradura. Conta a tradição que um homem sem fé, incomodado com a devoção dos fiéis à Virgem Aparecida, decidiu entrar montado a cavalo dentro da igreja com a intenção de desrespeitar o local sagrado e demonstrar desprezo pela fé do povo. Porém, ao tentar subir as escadarias da igreja, as patas do cavalo ficaram presas nas pedras e o animal não conseguiu avançar. O homem foi impedido de concretizar seus planos e aquele acontecimento tornou-se um sinal da proteção de Nossa Senhora sobre o seu santuário e sobre aqueles que a invocam com confiança. Esse milagre nos recorda que Deus continua protegendo os seus filhos. Muitas vezes existem situações, pessoas e circunstâncias que tentam se levantar contra nós. Existem ataques que nem percebemos. Existem perigos dos quais nem tomamos conhecimento. Mas o Senhor continua enviando sua proteção sobre aqueles que confiam em Ele. Quantos livramentos recebemos sem saber? Quantas portas erradas foram fechadas para evitar sofrimentos maiores? Quantos caminhos Deus bloqueou porque tinha algo melhor preparado para nós? O segundo milagre é o da menina cega que recuperou a visão. A história conta que uma menina que havia nascido sem enxergar desejava profundamente conhecer a igreja de Nossa Senhora Aparecida. Movida por uma fé extraordinária, ela e sua mãe enfrentaram uma longa e difícil peregrinação. Quando finalmente se aproximavam da cidade, a menina olhou para a frente e perguntou à mãe se aquela era a igreja de Nossa Senhora que estava vendo ao longe. Naquele instante todos perceberam que ela havia recuperado a visão. O milagre trouxe alegria, gratidão e fortaleceu ainda mais a fé daqueles que testemunharam o acontecimento.
Esse relato nos ensina que Deus também deseja abrir nossos olhos espirituais. Muitas vezes enxergamos apenas os problemas. Enxergamos apenas as dificuldades. Enxergamos apenas aquilo que está faltando. Mas Deus deseja que possamos enxergar suas bênçãos, seu cuidado e sua presença mesmo nos momentos mais difíceis. Quantas vezes o Senhor já esteve agindo ao nosso favor sem que percebêssemos? Quantas vezes Ele preparou respostas enquanto imaginávamos que tudo estava parado? Que Nossa Senhora Aparecida interceda para que nossos olhos sejam iluminados pela fé e para que possamos reconhecer o agir de Deus em cada detalhe da nossa vida. O terceiro milagre é o do menino paralítico. Conta a tradição que um garoto que vivia em extrema pobreza e não conseguia caminhar recebeu de um missionário o conselho de fazer uma novena em honra a Nossa Senhora Aparecida. Com fé simples e sincera, ele iniciou suas orações confiando na intercessão da Mãe de Deus. Após alguns dias, começou a recuperar os movimentos e finalmente voltou a andar normalmente. Curado, foi até o santuário agradecer pela graça recebida e testemunhar o milagre que havia transformado sua vida. Esse acontecimento nos lembra que Deus continua realizando milagres. Talvez eles não aconteçam sempre da forma que esperamos. Talvez não aconteçam no momento que desejamos. Mas Deus continua sendo o Deus do impossível. Continua transformando histórias. Continua curando feridas. Continua abrindo portas. Continua restaurando famílias. Continua fortalecendo corações abatidos e renovando a esperança daqueles que confiam em seu amor. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, neste momento final deste terço milagroso nós colocamos toda a nossa vida em tuas mãos. Entregamos nossas alegrias e nossas dores. Entregamos nossas vitórias e nossas dificuldades. Entregamos nossas famílias, nossos projetos, nossa saúde, nosso trabalho e nossos sonhos. Intercede por nós junto ao teu Filho Jesus. Obtém para nós a graça da perseverança, da fé e da confiança. Que jamais percamos a esperança. Que jamais deixemos de acreditar no amor de Deus. Que jamais permitamos que o medo seja maior do que a nossa fé. Mãe querida, cobre-nos com teu manto de proteção. Guarda nossos lares. Guarda nossas famílias. Guarda nossos caminhos. Livra-nos de todo mal, de toda armadilha e de toda influência negativa. Conduze-nos sempre para mais perto de Jesus. E que possamos viver cada dia conscientes de que nunca estamos sozinhos, porque Deus caminha conosco e a tua intercessão maternal nos acompanha em todos os momentos da vida. E agora, meu irmão e minha irmã, permaneça em paz. Continue confiando. Continue rezando. Continue acreditando. Porque Deus está preparando bênçãos maiores do que você consegue imaginar neste momento. E pela poderosa intercessão de Nossa Senhora Aparecida, milagres, graças e respostas continuarão sendo derramados sobre todos aqueles que permanecem firmes na fé. Amém. Se essa oração falou com o seu coração, eu peço que você se inscreva agora no canal, ative o sino das notificações e deixe o seu like. Assim, o YouTube entrega esta mensagem de fé para mais pessoas que também precisam de uma palavra de Deus hoje. E faça parte da nossa união na oração. Que Deus abençoe você e toda a sua família.